bem-vindos ao terceiro episódio do PodCerne. Hoje nós teremos um convidado super especial, mas antes de falar do currículo dele, eu quero dar oi para as minhas companheiras. Tudo bem, Tal? Tudo bem, Duda? Oi, Mari. Gente, eu tô aqui, com suporte porque o currículo dele é extenso. 31 anos, advogado criminalista, bacharel pela Faculdade de Direito de Curitiba, Unicuritiba, especialista em Direito Penal e Processo Penal pela Academia Brasileira de Direito Constitucional e pós-graduando em Atendimento Socioeducativo pela Universidade Estadual do Paraná. É membro do Conselho Deliberativo do Programa de Proteção de Testemunhas e Vítimas de Crimes do Estado do Paraná e membro relator da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos da OAB Paraná. E ele também é autista. Seja bem-vindo, Fernando César Domingues da Silva. Muito obrigado pela síntese do currículo. Para advogado é muito fácil assim, deixar um currículo longo, porque é muito fácil participar de diversos trabalhos que você não recebe nenhum honorário, né? Por exemplo, trabalhos em comissões OAB. Mas a recompensa é o bem que se faz à sociedade de alguma forma, né? Você utiliza suas habilidades ali, aprendidas durante a faculdade para auxiliar de alguma forma a sociedade que sempre está necessitando de um apoio jurídico, né? Então, claro, né? Não sendo mal educado, né? Saúdo a todas. Muito obrigado pelo convite. Saúdo todos os espectadores, ouvintes, o público do PodCerne. Um bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei em qual horário vocês ouvirão o episódio. Então, fico à disposição para contar minha breve história, assim. Com menos de 10 anos de carreira, não tem muitos feitos, assim, a serem, nossa, né? De se gabar, né? De tais feitos. Mas posso compartilhar a história que possa... Então, era justamente isso que eu ia perguntar. Você então pode perfeito. compartilhar um pouquinho da tua história com a gente. Então, além do que está contido na colinha da nossa amiga, eu sou uma pessoa que foi diagnosticada, na época era síndrome de Asperger, chamavam, né? Já que esse diagnóstico foi feito em 1998. E sou uma pessoa, claro, né? Super identificado com o público introvertido, que fica um tanto nervoso perto das pessoas extrovertidas. Meus hobbies, né? Basicamente, hobby geek, nerd, né? Atualmente tem esse rótulo, né? Geek, nerd. Gosto de jogar videogame, RPG, board games. E sou um advogado criminalista, mas que gosta muito dessas questões relativas à infância e à juventude. Muito devido à experiência que eu tive na minha infância e juventude. Ainda estou mais ou menos na juventude, mas passa dos 30, começa a sentir dor nas costas, assim, né? Começa a fugir um pouco, né? Desse rótulo de jovem. E eu gosto de utilizar todos esses conhecimentos angariados durante toda essa minha timeline para auxiliar essas crianças e adolescentes que têm alguma vulnerabilidade, como, por exemplo, o transtorno do espectro autista. Hoje o meu diagnóstico é transtorno de espectro autista nível de suporte 1, que é o autista funcional, apesar de muitas pessoas que me conhecem, me encontram por aí, descobrem, né, esse meu diagnóstico de não, capaz que tu é autista. Né? Autista não conversa com os outros, não olha nos olhos. Mas estou aqui para tentar desmistificar também, né? Claro, não com uma experiência que passa por um método científico acurado, né? Mas uma experiência pessoal, né? Uma evidência anedótica, como dizem. E, Fer, você poderia então contar pra gente um pouquinho de como foi o seu processo diagnóstico, como que foi a escola nessa época, se você chegou a fazer alguma terapia, algo assim? Com certeza, super necessário. Lá em 1998, eu estava entre os 5 e 6 anos de idade, aquela história de muitas crianças que acabam sendo diagnosticadas precocemente, o que é o melhor, assim, possível, né? Falando aqui não como um profissional de psicologia, né? Mas precoce é melhor mesmo. Ainda bem que eu estou ladeado de profissionais que podem corrigir alguma inconsistência que eu possa falar relativo ao TEA. Estava na escola, eu sou um filho da escola pública, né? E a orientadora convocou meus pais para uma conversa acerca da minha conduta, meu comportamento, né? De uma criança da pré-escola 3, né? Que não existe mais agora, é o primeiro ano, né? Do ensino fundamental. Que eu não interagia com meus amiguinhos. Ficava lá mexendo com massinha
e pintando no Canva que tinha na escola, sozinho, ficava na minha. E os professores começaram a ficar preocupados, né? Que eu podia, sei lá, ter alguma questão emocional, até ficaram com medo que eu estivesse sofrendo maus tratos em casa, né? Conversaram com meus pais super abertos, né? E super protetores também. E foram recomendados, né? Que me levassem a uma clínica psicológica, algo do tipo. Então, consulta vai, consulta vem, passei por diversos profissionais e identificaram que eu tinha Asperger, né? Já falavam dessa forma portuguesada, né? Então, passei por uma bateria de profissionais ali que me acompanharam até o começo da minha vida adulta, praticamente. Então, meu diagnóstico foi aos 6 anos de idade, basicamente. Era o famoso Asperger, que mudou de nome, né? Acho que foi em 2013, 2014, né? Mais ou menos. E passei por psicólogo, psiquiatra, psicopedagogo, que foi o que mais me auxiliou. Assim, pelo menos conforme a experiência que minha mãe relata, neurologista, fonoaudiólogo, e também fiz equinoterapia, o que era o mais divertido. Imagino mesmo. Com 11, 12 anos de idade, eu já tinha mais ou menos uma altura para fazer equinoterapia de forma segura. Então, fiz equinoterapia até mais ou menos os 14 anos de idade. E aos 15, daí eu passei a fazer equitação. Daí, assim, praticando o esporte com o cavalo, de fato, né? O que era um esporte na época da escola, né? Enquanto os outros jogavam futebol, futsal, handebol, basquete, vôlei, jiu-jitsu, sei lá. Eu andava a cavalo. Esse era o meu esporte. Divertido, né? E como que foi, né? Você falou que a escola pontuou isso pra você, né? Mas e ali na sua adolescência, como que foi a escola, a questão de socialização, depois de tudo isso melhorou? Ah, sim, eu tinha esquecido de responder a segunda parte. Tá tudo bem. Pois é, né? Acontece. Mas então, a convivência, eu tenho algumas lembranças ruins e outras boas, é claro. Mas eu era um menino quietinho do fundo da sala, que ficava fazendo, mantendo ali seus costumes peculiares, né? Ficava ali, por exemplo, relatei inicialmente, ficava brincando em massinha, etc, né? Depois mudou para ficar lendo os livros do Harry Potter, que ali, bem quando eu estava mais ou menos com 8 ou 9 anos de idade, começou a febre do Harry Potter, né? Eu queria ler antes de ver o filme, né? Eu era muito metódico, ainda sou. E ficava lendo o livro Harry Potter no fundo da sala, ou, por exemplo, na educação física, ao invés de ir jogar com os amiguinhos, alguma coisa, jogar bola, esporte com bola, até hoje eu não gosto, ficava jogando Pokémon Trading Card Game. Assim, eu conheci muitos autistas que eram fascinados por Pokémons, né? Até hoje, né? Eu consigo elencar ali os 250 primeiros, né? Porque eu peguei na infância ele bem a Liga de Canto e a Liga de Jotô, né? Alguns que estão nos ouvindo, que devem ter mais ou menos por volta dos seus entre os 25 e 35 anos de idade. Vou reconhecer essas pessoas. Exato, temos muito a compartilhar. E, claro, né? Videogame, ficava desenhando, terminava a prova, ficava desenhando atrás da prova, ficava desenhando qualquer coisa. Desenhando Pokémon, por exemplo, né? Ou o escudo do Atlético, que eu sou atleticano, lamento aos demais amigos aí que torcem contra o meu time, eu torço para outro time. Mas também o Atlético Paranaense foi o que me acompanhou muito também durante a infância e juventude, porque o meu tio, que era atleticano, ele me levava no estádio, etc, né? Eu tive esse forte vínculo, né? Durante esses meus primeiros anos de vida. E eu era tratado como o estranhozinho da escola, né? E claro, eu sofri o bullying antes do bullying ter esse rótulo. E uma forma de enfrentar isso daí foi aprendendo a me expressar e conversar melhor com os outros, claro. Não simplesmente passando pano para determinadas violências que devem ser combatidas e os responsáveis devem ser responsabilizados. Por exemplo, se é na escola, a escola tem que ser responsabilizada caso haja ali alguma omissão por parte da diretoria com relação à violência, agressão que a criança, ainda mais uma criança vulnerável, que tem esse diagnóstico, esteja sofrendo. Mas eu sofri bullying e até mais ou menos na minha adolescência eu não tinha, assim, proximidade com alguém, intimidade com alguém. E isso era um tanto complicado. Mas com o tempo, devido a esse acompanhamento que eu realizei, que foi um tanto intensivo, porque eu tenho recordações de
durante a semana. Pela manhã, de segunda a sexta, responsabilidades na escola. À tarde sempre tinha alguma coisa. Eu era ir no psicólogo, eu era ir no psiquiatra, ir na fonoaudióloga, e fazer equinoterapia, mas aí eu não ligava, eu gostava de fazer. Sempre tinha consulta com alguém. E foi muito intensivo durante essa minha vida. Até mais ou menos meus 21 anos de idade, que daí eu fui recebendo as primeiras altas, assim, digamos. Ainda faço terapia, né? Todo adulto faz terapia de alguma forma, né? Sim. Nem que seja correndo, né? No Parque Guarapari pela manhã. E a situação melhorou, é claro. Durante a adolescência, comecei a entender a lógica das relações interpessoais. E também, claro, né, relações externas, a seu núcleo familiar, porque a criança autista, ela tem, digamos assim, o porto seguro é o núcleo familiar, de fato. Claro, para muita gente mas você fica muito vinculado aos seus pais, aos seus irmãos, com eles que você acaba se relacionando, né? Que você acaba tendo, digamos assim, essa segurança ao compartilhar algo. Você tem aquele medo. Eu, pelo menos, senti um pouco isso, né? Essas recordações que, às vezes, são tanto distorcidas com o passar do tempo. Mas era minha mãe ali, o meu porto seguro, que eu não tinha medo de expor, né? Que eu estava sofrendo, compartilhar alguma coisa. Mas na adolescência eu passei a ter, digamos assim, perder essa insegurança, ou pelo menos entender a necessidade de você conversar com as pessoas e o quão salutar é isso, mais ali dos 15, 16 anos para frente. E claro, toda essa terapia, né, todo esse acompanhamento profissional que eu tive auxiliou nisso, né, para que eu fortalecesse, né, essa habilidade que às vezes é muito necessária para qualquer ser humano, mas para o autista tem essa pequena limitação, assim, digamos. Eu não gosto de expor como é uma limitação, uma barreira, etc. Claro que é, mas é que muitas pessoas acabam encarando como se o autismo fosse uma doença. Eu encaro de forma diferente, pelo menos ali, durante a minha vida, durante o meu repertório, né? Claro, estou falando aqui, é nada científico, nada é... Se querem algo científico, temos 3 pessoas aqui que podem explicar. Eu encaro como se fosse um elemento da minha personalidade, né? Uma característica. É uma característica minha, né? Um elemento da minha personalidade que eu, por exemplo, não fique focando na pessoa o tempo todo, no olhar, né? Não fique encarando a pessoa, se sinta desconfortável com isso, que tenha esses hábitos peculiares, por exemplo, de decorar o mapa mundi. Eu estou citando isso porque é algo pessoal. Você passar ali para mim o mapa mundi, eu não sei porquê, quando eu era criança, eu gostava de ficar decorando mapas, né? Daí eu consigo até hoje, né? Aqueles joguinhos que tem por aí, né? Ah, qual país é esse? Ah, esse aqui é o Uzbequistão, né? Eu consigo localizar na Ásia Central ali o Uzbequistão, né? E que tem ali um núcleo muito duro de relações pessoais, né? Que às vezes é difícil você se abrir. Mas eu fui aprimorando isso com o tempo e isso foi muito necessário, principalmente para a minha vida profissional. Durante o ensino médio, fui aprimorando isso, fui tendo as primeiras relações ali com os colegas, fazendo amizades. Durante a faculdade, eu fui percebendo a necessidade de você se expressar em público também, apresentar trabalhos e também criar um network, né? Às vezes eu utilizo expressões em inglês, assim, mas não é que eu gosto, é que Não tem problema. convivência com startupeiro, sabe? E você acaba... A gente se obriga daí, né? Se obriga, e às vezes fica ali na tua cabeça, ali, como que é essa palavra mesmo em português agora, né? E daí durante a faculdade, devido, claro, todo esse acompanhamento, eu consegui criar uma base para que eu aprendesse as demais habilidades que são necessárias. Claro, todo ser humano vai acabar tendo uma dificuldade de se expressar em público, mas para o autista ali é uma guerra a mais, né? Uma batalha a mais. E eu quis romper com essa barreira, né? Não, preciso aprender, vou fazer parte do grupo de júri simulado. O grupo de júri simulado é grupo de faculdade de direito que pegam ali procedimentos já julgados, procedimentos reais, e fazem duelo com outras faculdades ali, né? Ó, você vai ser o Ministério Público, né? O promotor, você vai ser a defesa, né? Daí vão fazendo esses jogos. Daí eu fiz parte. Iniciação científica, você tem que apresentar, né, a sua pesquisa em algum momento em público, né, em algum simpósio. Eu vou participar, vou fazer, não apenas porque eu tenho curiosidade nesse assunto específico, apesar de eu ser do direito, minha iniciação científica foi em relações internacionais,
focado em história do Oriente Médio, né? Mania, né? Faz parte. Acho que muitas pessoas, pelo menos todos os autistas que eu conheci, tinham algum gosto peculiar, né? Alguma, digamos assim, algum hiperfoco, né? O hiperfoco é muito utilizado pelo pessoal do TDAH, né? Mas o TEA, pelo menos eu identifico que tem esse hiperfoco também em algumas coisas, né? Ali, meados dos anos 2010, tinha esse hiperfoco em Oriente Médio. Eu fiz iniciação científica disso e eu tinha que apresentar meu projeto de pesquisa em algum momento. Então, daí eu aprimorei muito isso para que, quando chegasse o simpósio, eu vou apresentar da melhor forma esse trabalho. Consegui apresentar. E, claro, isso já me preparou para a apresentação da monografia, né? No final da graduação. Então, tudo isso que eu fiz durante a faculdade, eu já não estava, né, na metade final da faculdade, fazendo todas aqueles acompanhamentos profissionais que eu fazia em clínica psicológica, psicopedagógica, mas já tinha criado essa base. E, claro, um acompanhamento ou outro já fazia. Então, isso demonstra a importância que teve na minha vida. Esse acompanhamento dos pais, essa preocupação dos pais e esse acompanhamento profissional, que não era tão desenvolvido quanto hoje. Hoje seria melhor ainda. Eu não sei como seria, né, porque essas elucubrações assim, até são inúteis de fazer, mas com certeza teriam me auxiliado muito mais se já tivesse acompanhamento avançado que tem hoje. Por exemplo, no CERN, que eu visitei a estrutura, né, acabei conhecendo, foi muito legal. E no meu caso ali, apesar de ser algo um tanto mais rústico, mais arcaico, e até o autismo não era tão, digamos assim, divulgado cientificamente quanto é hoje, mas foi algo que me possibilitou criar essa base para que eu conseguisse me desenvolver melhor como adulto, mesmo sendo adulto autista. Eu falei demais aqui. Não, tá eu sei ótimo. que é uma mania de podcast, Não. assim, o convidado acabar falando por 1 hora direto sem parar, né? Capaz. Mas é que se deixar, eu vou falando. Capaz. Tudo certo. E, Fernando, além dessa questão das terapias, que você já apontou que foi bastante importante para o seu desenvolvimento, o que mais você considera que durante a sua infância e adolescência foi fundamental? Até eu tangenciei essa questão, mas é o acompanhamento dos pais. Por mais que muitos, assim, pai super protetor, vai criar um filho mimado, vai criar um floquinho de neve. No meu caso, foi totalmente essencial. Até para minha independência, posteriormente. Esse acompanhamento intensivo e muito próximo dos pais foi o que me levou a fazer todas essas terapias necessárias, e eles também me ajudavam muito em casa, né? E ter esse espaço seguro para o autista. O acompanhamento dos pais, formando essa rede de apoio, mesmo que seja entre eles, sejam 2 pessoas, são as pessoas mais fundamentais ali para o autista. E caso não tenha ali o pai e a mãe, alguém da família. Os meus avós tinham ciência dessa questão, me auxiliaram muito. Então, tendo esse apoio dos pais, esse suporte familiar, essa rede de apoio, me auxiliou muito para que eu continuasse, prosseguisse e progredisse durante esse tempo, durante essa minha infância, adolescência e o começo da vida adulta, para que eu conseguisse, mesmo sendo uma pessoa, claro, nível de suporte 1, mas mesmo assim tem essas barreiras, conseguir me tornar, por exemplo, um advogado criminalista, que exige muito da expressão oral, exige muito da oralidade para discutir com o promotor, com o juiz, com o delegado, com todo mundo, às vezes com a imprensa, né? Então, abriu caminhos para mim. Então, sintetizando, o acompanhamento dos pais ou uma rede de apoio familiar, de pessoas próximas a ti que concedam todo esse suporte para que você cresça. E, claro, são os pais que vão criar essa ponte com os profissionais mais capacitados da área que possam te auxiliar, né, nesse desenvolvimento. E, claro, né, tem as questões paralelas a isso, né? Houve um incentivo à prática esportiva também, que auxiliou muito, no caso, foi ali com a equinoterapia, que é um início do esporte ali, né? Já tem contatos, vai passando alguns obstáculos, né? Obstáculos de verdade, aqueles que aparecem em Olimpíadas, sabe? E você vai criando esse gosto pela prática esportiva, né? Não ficando apenas você muito preso em você, né? Que era assim, eu vivia somente no meu mundo da imaginação ali, com minhas coisinhas. Mas vai expandindo os seus horizontes. O esporte ajuda muito nisso também. E hoje o esporte faz parte da minha vida, não vivo sem, né? Hoje é corrida, né? Corrida de rua. E
Também trilhas, né? Claro, trilha não é bem o esporte, mas o contato com a natureza ajuda muito, né? Então, esse acompanhamento dos pais e o incentivo deles para que eu prosseguisse nas terapias, prosseguisse nos estudos, porque quando você é autista e você acaba sofrendo bullying, né? Você acaba sendo o excluído da turma, você às vezes perde a vontade de ir para a escola, porque, vou para a escola para quê? Para ser maltratado? E às vezes o professor não dá conta, né? Porque 40, 50 alunos, e de primeira a quarta série eu fiz uma escola que era pública e que tem todas as suas mazelas. Eu sou aficionado por escola pública ou apoio a escola pública, mas sabemos que é muito complicado a questão orçamentária. E às vezes não tem aquela estrutura necessária. E os pais incentivando a você manter os estudos é algo também essencial. Então, até vem uma questão que é muito importante, que é a conscientização dos pais acerca do autismo. E isso, por exemplo, clínicas especializadas também auxiliam muito nisso. Até, por exemplo, o podcast, né? Auxilia muito na conscientização dos pais quanto ao autismo, as características das crianças, as necessidades das crianças com autismo. Não apenas crianças, né? Claro, temos ainda os autistas que descobrem que são autistas tardiamente, né? Conheci vários. E até um professor meu da pós-graduação, que é o Alexandre Moraes da Rosa, que é um grande juiz catarinense, e que ele descobriu que é autista depois dos 40 anos. E hoje virou uma voz, né, muito importante na defesa dos direitos das crianças autistas, adultos autistas, etc. Então, eu acabo enrolando demais, só peço desculpas quanto a isso, às vezes sou prolixo. E, então, sintetizando, o apoio dos pais, a conscientização dos pais, o incentivo dos pais, e pode trocar pais por familiares, a rede de apoio que circunda a pessoa no transtorno do espectro autista. Você vai perguntar? Eu queria perguntar. Pode perguntar, depois eu tenho duas. Daí... Você estava falando dos seus pais, como que foi para eles lidar com esse processo do seu diagnóstico, desse acompanhamento? Porque a gente fala bastante do paciente, da pessoa, mas envolve a família também, né? Todo um processo. Com toda certeza. Eu não tenho muitas recordações porque eu tinha 6 anos de idade, né? Na época do diagnóstico. Só lembro que eu ia muito para vários lugares diferentes, profissionais diferentes, pessoas diferentes fazendo perguntas para mim, fazendo montar quebra-cabeça, essas coisas. Mas o que relatam, né? Que minha família relata com relação a quando encarou que eu tinha uma neurodivergência, apesar que esse termo não era muito utilizado à época, foi uma preocupação porque o que é isso? Né? Na época não era o autismo, era o Asperger, né? É um nome difícil, de origem germânica, e que infelizmente remetia uma pessoa vinculada ao nazismo, né? Até por isso que houve essa troca. Se eu estiver falando alguma mentira, me corrijam, porque, né? Pode ir, Fer, tá tranquilo. São pesquisas aleatórias e não são jurídicas, né? Que daí seria a minha expertise. Ou história do NT Médico, como eu ia falado antes, né? Que daí eu tenho uma pequena expertise. A questão da falta de informação. Mas houve essa disponibilidade deles, vamos aprender sobre isso e dar todo o suporte necessário. Porque para os pais, assim, é aquele susto, né? Nossa, o que é isso e o que a gente tem que fazer agora, né? Aí vem a necessidade do profissional da psicologia, da psiquiatria, neurologia, etc. Em conceder-se as informações para os pais. Ter uma transparência nessas questões para os pais. Porque a minha mãe, ela aprendeu tudo sobre autismo, ela comprou livro, etc. Assim, eu quero auxiliar, né? Estar preparada para ser uma rede de apoio para o meu filho, né? O meu pai, a mesma coisa. O grande problema é quando há o preconceito. Isso já veio acontecer. Não, meu filho não tem autismo. Isso é mentira. Vou procurar outro psicólogo, psicopedagogo, neuropsicólogo que dê o diagnóstico que eu quero. Tem que evitar isso daí. Sim. É claro, nem tudo é tão acurado assim, né? Mas o preconceito acaba atrapalhando. E aí está a diferença dos meus pais. Meus pais não tiveram preconceito e simplesmente foram atrás das informações necessárias. E assim, se o psicólogo, o neuropsicólogo falou que é para fazer tal encaminhamento, levar para tal profissional, bora, vamos fazer, porque quero auxiliar o desenvolvimento do meu filho e que isso não seja um obstáculo. Então, é a questão da informação e da disponibilidade dos pais. Os pais terem informação sobre aquilo que está acontecendo com a criança.
Então, acredito que isso seja muito essencial para o fortalecimento da rede de apoio que eu falei anteriormente, para que a criança tenha seu pleno desenvolvimento ali, em que pese todas as barreiras que possam surgir. Então, é o que eu queria saber, mas eu não quero ser invasiva de forma Não, sem nenhuma, tá? problemas. Se teve alguma fase que foi mais crítica, assim, que você pode falar, ó, essa fase para mim foi muito difícil. Com certeza. E acho que a fase de muita gente, mesmo aqueles que não estão dentro do espectro, né? As pessoas neuroatípicas, né? Adolescência. Ali, o começo da adolescência, sabe? Dos 13 para os 14 anos, aquela virada. Porque na escola, né? O território ali de descobrimento, né, da criança, do adolescente é a escola. E aos 13 anos claro, você nunca deixa de ser autista, né? Mas eu ainda não mascarava. Porque teve a fase que eu mascarei. E foi devido a essas questões que eu sofri. Quando estava com uns 13 anos de idade, o bullying se intensificou, né? Eu era excluído da turma, aquele cara, não conversa com ele porque ele só fica ali jogando Pokémon, né? Só fica ali lendo Harry Potter, né? Lendo Senhor dos Anéis, que daí na adolescência eu comecei a ler Senhor dos Anéis também. Só fica com essas manias esquisitas de Jedi, né? Que a força esteja com você, que até hoje, né? Quando eu vou dar parabéns para as pessoas, no aniversário da Madu, fui dar parabéns para ela. Maria Eduarda Rimoschi, né? Que a força esteja com você e que você tenha vida longa e próspera. Né? Essas questões bem nerds, assim. E eu sempre demonstrei, né? Ter esses gostos, né? Daí o bullying se intensificou. E até, assim, a escola é muito boa, a escola que eu tava, né? Quero deixar claro, que é o Colégio da Polícia Militar, que daí na 5ª série foi pro Colégio da Polícia Militar. É um colégio com uma estrutura excelente e tal, mas à época o autismo ainda estava, né, debaixo de um véu, né? Estava sob um véu, sob as sombras. Porque faltava essas informações, né? A conscientização dos profissionais acerca disso. Então eu ficava lá no fundo da turma, fazendo as coisas e me sentia excluído. E a exclusão que eu sentia não é que eu tinha aquela necessidade de estar num grupinho de amigos, conversando com todo mundo. Mas estar pelo menos num grupo de trabalho, ser chamado ali para um time da escola, alguma coisa assim. E também não sofrer ofensa, né? Porque muitos acham que o autista é bobo, que não ouve, que não presta atenção. Mas ele tem, assim, digamos, uma hipersensibilidade, principalmente auditivo. Assim, eu escuto até o barulho da corrente elétrica, às vezes. Tanta sensibilidade. Então, eu ouvia as pessoas fazendo comentários, digamos assim, negativos acerca da minha pessoa. Isso me atingiu muito. Assim, o autista, ele tem uma empatia muito forte também, né? Claro, ele sente dos outros, mas ele também é muito sensível com ele mesmo, né? Às vezes, só de segurar na mão da pessoa já sente muito. E foi uma fase muito difícil. Daí, como que é a forma de escapar disso, né? De escapar dessa exclusão, dessas agressões verbais não diretas, né? Mas aquele tratamento negativo indireto. Que é esse bullying um pouco mais velado. Foi começar a mascarar as minhas características de autista. Eu já tinha consciência de que eu era autista. Eu era Asperger na época, né? Mas sabia que eu era diferente dos demais, assim, em alguns elementos. Então, eu passei a tentar ocultar isso, né? Daí até algo que me auxiliou a ocultar mais ainda foi quando eu troquei de turno na escola. Porque daí no ensino médio eu fui para o turno da noite. Porque daí abri o turno à noite, daí eu quero ir para o turno da noite. Mas assim, não é porque eu queria fazer, sei lá, ser um menor aprendiz durante o dia, facilitar a prática esportiva durante o dia. Não, era para dar um restart, né? Ali na turma, assim, digamos, pessoas novas, né? Eu passei a mascarar, passei a, por exemplo, cultuar esses meus rituais nerds somente em casa. Não ficar levando o livro debaixo do braço, o Game Boy debaixo do braço, as cartas Pokémon debaixo do braço. Ou seja, você teve que segurar bastante o seu hiperfoco para um espaço seguro em específico. Exatamente, o meu hiperfoco passei a deixar em casa. Claro, eu tinha hiperfoco na escola em algumas matérias, né? Sim. Ciências humanas e sociais, ali eu sempre tive esse hiperfoco, e tanto que eu me tornei advogado. Mas, por exemplo, era muito comum, quando tinha um livro novo do Harry Potter, eu comprava e eu ia lendo no caminho da escola, no intervalo, etc. Eu fazia isso também, tá? Olha, então, não é somente o autista que faz. Não. E, por exemplo, em 2013, eu estava na 5ª série.
eu levava o livro do Harry Potter, a Ordem da Fênix, debaixo do braço. Tinha acabado de sair, eu já tinha lido todos os demais, né? Assim por diante. Quando eu estava nesse período crítico, eu estava lendo o Harry Potter Enigma do Príncipe, eu me sentia o príncipe mestiço ali do livro, né? Que daí depois descobrimos, é spoiler de alguma coisa de 20 anos atrás, né? Mas o príncipe mestiço era o Snape, né? Eu passei a me identificar, nossa, o Snape sofria bullying também, né? Era o esquisitão da turma, tinha o cabelo Agora ceboso, você é né? da Sonserina. E olha que todos os testes que eu fiz sempre davam Corvinal. Mas a Sonserina era mais divertida, né? Mais obscura. E ainda eu tava com aquele pensamento um tanto vingativo que se o chapéu seletor estivesse sobre mim ali, eu ia falar, ah, não, esse aqui é da Sonserina. Esse cara vai ser da Sonserina. E eu passei a deixar isso tudo em casa. Mesmo quando eu passei pro ensino médio, acabou de ser Harry Potter em Deathly Hallows. Eu tive que ler em inglês, eu tive que aprender inglês, porque eu estava ansioso para terminar a aventura, né? Tinha acabado de sair. Eu só li em casa. Ficava ansioso para chegar em casa e ler o livro. Porque eu passei a esconder dos demais que eu era o nerdão, né? Que eu tinha esse hiperfoco em coisas geeks, nerds. E isso é totalmente insalubre para o autista. Você fica com uma crise de personalidade. Daí não, agora só prática esportiva, no colégio da polícia tem aquele incentivo de ser o aluno comandante, eu me tornei aluno comandante, mandava nos demais, virei um militarzinho. Por mais que eu não gostasse do regime militar, né, da escola ali. E claro, né, eu sou um defensor do Estado Democrático de Direito, da Justiça Social e dos Direitos Humanos, só para deixar claro, para não ter esse ruído de informação. Eu passei somente a começar a sair do armário, né, a me expor de volta à sociedade que eu sou autista, somente na vida adulta, ali no final da faculdade, começo da vida profissional. Que daí eu pensei, nossa, que besteira, né? Pra que fazer isso? Tá fazendo mal pra mim, né? Eu sou essa pessoa, não posso esconder esses elementos da minha personalidade. Não que, você é um Potterhead, você é um fã de Tolkien, etc., Star Wars. Mas é que eu sou um autista também. E isso é uma característica minha. Então eu passei a desocultar isso somente quando tinha uma certa maturidade. Mas esse período crítico que eu tive na escola me fez mascarar tudo isso. E eu vejo muitos autistas fazendo isso também. E é o que totalmente faz mal a ele. Então a conscientização, que até tem crescido cada vez mais, e até é um trabalho que o próprio CERN faz, né? Eu lembro até daquele seminário que vocês organizaram no mês do autismo, né? No mês de abril. Aquilo é totalmente salutar para a sociedade, para se conscientizar acerca do autismo. Que o autismo não é uma doença, uma maldição que vai atrapalhar a vida da pessoa com relação a questões familiares, acadêmicas, profissionais. O autismo é uma característica da pessoa, um elemento de sua personalidade e que se pode conviver com isso de forma feliz. Você consegue conviver com isso e sem precisar mascarar os elementos que integram ali a sua vida de autista. Então, Fer, hoje você considera que você não faz mais masking? Não. E na vida adulta, como que você, esses jeitos, né, suas características de autista, como que você maneja elas hoje? Isso que você falou. Eu simplesmente sou. Assim, eu não fico... Por exemplo, eu tinha estereotipia, né, que é um elemento do autista, né? Isso daí eu aprendi, claro, técnicas que você não pareça, por exemplo, que você esteja tendo uma crise na frente das pessoas. Estereotipia é algo que eu acabei controlando durante todas as terapias que eu realizei durante a vida. Simplesmente chegou um momento da vida que eu não tinha. Com relação aos hiperfocos, isso no oculto eu mantenho, até porque eu conheço pessoas que não são autistas que têm também. Sim. Né? Claro, o autista sempre vai ter, mas conheço muitos amigos meus ali que têm hiperfoco em qualquer coisa aleatória. Isso no oculto, né? Mas, por exemplo, a questão da comunicação, eu coloquei na minha mente que, da mesma forma que muitas pessoas tímidas, introvertidas, têm a bateria social, eu também tenho, né? Então, simplesmente faço uma dosagem. Envolve bastante autopercepção, provavelmente, Exato. então. O autoconhecimento, né? Que é algo que você desenvolve durante o acompanhamento profissional que você faz, né? Que você vai se conhecendo melhor e também os pais auxiliam muito nisso, né? Que a minha mãe me conhece muito bem, porque minha mãe é quem estava mais próximo sempre do acompanhamento, né? Sempre estava junto. E
Se eu deixar, ela entra comigo no consultório até hoje. Tem que segurar minha mãe. O autoconhecimento, por exemplo, com relação a partir de qual momento que eu vou me sentir muito mal, assim, de estar num evento social, né? Entendi. Porque o meu natural é eu ficar em casa, ouvindo música, ouvindo podcast, lendo um livro, cozinhando, qualquer coisa assim. Esse é o meu natural, meu habitat. Daí, claro, eu tenho as necessidades de relações com as demais pessoas. Não, perfeito, eu tenho que ir numa reunião, tem um congresso, tem um seminário, tem uma aula, tem uma gravação de podcast. Então, eu tenho consciência de que eu tenho esses afazeres. Mas, por exemplo, vou me convidar para um aniversário. Se eu estiver bem, eu vou. Mas vai ter um after, vai ter um outro evento, sei lá o quê. Daí, eu verifico, olha, eu vou estar chato nesse dia. Eu vou conversar com ninguém. Eu vou ficar num cantinho, comendo alguma coisa, vou interagir com ninguém. Acho que é melhor estar em casa, né? Vou estar num ambiente seguro, né? Seguro das ameaças noturnas. Então, daí eu fico em casa. Claro, tem outras questões que às vezes eu tento manejar, né? Além dessa questão da bateria social, eu tento manejar que é o contato visual. Eu tenho uma dificuldade ainda. Se perceberem, fico trocando toda hora. E eu tô bem aqui, ó. Tá me testando. Daí, isso daí é uma dificuldade que eu tenho ainda. Né? Eu, por exemplo, já tive oportunidades de conceder palestras e uso a técnica que muitos professores falam para mim. Olhe no fundo da sala. Fico olhando no fundo da sala. Olha para uma câmera, assim por diante. Daí são técnicas que eu vou utilizando. Isso eu não consigo esconder, por mais que isso daí pode gerar incômodo a algumas pessoas. Nossa, a pessoa não olha no meu rosto, o que está acontecendo? Será que tô com uma espinha gigante na minha testa? Né? Não, faz parte, né? Eu simplesmente integra a minha pessoa. Mas acho que a resposta para isso é o autoconhecimento. E isso você adquire fazendo terapias e tendo conhecimento sobre o que você tem, né? Por exemplo, eu estou no espectro, eu vou aprender sobre o autismo. E nada melhor do que aprender com profissionais da área, né? Nem que seja no livro, mas precisa ter aquela pessoa ali te dando feedback. Então, isso foi totalmente salutar para que eu me conhecesse melhor, apesar que, quando eu passei a ter, de fato, o autoconhecimento, eu não sabia do significado disso. Mas, simplesmente, eu sei que nesse momento eu tenho que fazer tal coisa. Eu sei que eu tenho que fazer isso, que é melhor eu fazer isso. E o autoconhecimento me auxiliou para que eu saísse do armário do autismo. Entendi. Que é a partir do momento, não, isso aqui não é uma maldição, isso aqui não é um defeito, né? Não é algo que eu tenho que ter vergonha. Simplesmente eu sou. E a partir desse momento eu posso auxiliar os demais, né? Já que eu tenho uma consciência disso, um conhecimento disso, um repertório que pode ser compartilhado, posso auxiliar outras pessoas que têm autismo. Então, o autoconhecimento é totalmente essencial. Eu achei bem legal essa sua fala, Fer, porque a gente acolhe muitos pais que vêm com essa preocupação, né? De como que vai ser com meu filho quando ele crescer. Tem muitos pais que chegam pra gente, né? Não julgando eles, porque a gente entende, né? De onde vem essa preocupação, mas falando que não querem contar, né? Eu quero que ele cresça sem ele saber. E a gente sempre orienta os pais, não, ele tem que saber, porque as pessoas vão perceber, ele vai provavelmente, né, que nem se falou do bullying, é horrível, mas a gente sabe que muitas crianças sofrem disso ainda, né, passam por isso ainda. Especialmente autistas. Especialmente autistas, exatamente. Então, ele saber do porquê, digamos assim, ele funciona diferente é tão importante, né? Eu gostei muito dessa fala exatamente por isso, assim, porque tem muitos pais que querem, de fato, o floco de neve, assim, proteger nesse sentido, mas às vezes não contar isso para a própria criança pode, ao invés de proteger, acabar, às vezes, talvez sendo maléfico nesse sentido, né? Ela acaba se desenvolvendo sem ela saber que ela é. E às vezes se desenvolvendo de uma forma distorcida, né? Tentando ser o que ela não é. E isso para mim, assim, seria danoso até para o emocional da criança. Ela se esforçando para ser algo, por exemplo, ser uma pessoa extremamente sociável, porque isso é bem visto na sociedade, né? Pelo menos na sociedade, conforme a indústria cultural, né? Então, você tem que ser sociável, você tem que ir nas festas, né? Você tem que se aparecer, né? Você tem que ser um influencer, sei lá. Ela tenta se desenvolver dessa forma, mesmo fazendo mal a ela. Ela sabendo, tendo consciência de que
eu sou autista, né? Mas o que é ser autista? Tenho minhas diferenças, né? Digamos assim, tenho características diferentes dos demais, né? Assim, digamos, do que é norma na sociedade. Se desenvolvendo, tendo ciência de quem ela é, isso para qualquer pessoa é muito melhor. E esconder isso da criança, um momento a criança, quando se tornar adulta, vai saber, né? A partir do momento que ela for independente e, por exemplo, buscar ajuda, porque tem algo de errado acontecendo. Tem algo de diferente acontecendo, né? Exato, tem algo diferente acontecendo e sai o diagnóstico, né? É apresentado a ela um parecer ali, neuropsicológico acerca do autismo da pessoa, ela vai sentir mal com relação aos pais. Então é importante para os pais também não esconderem, serem honestos com a criança, a partir do momento que ela tiver o diagnóstico. Isso pode gerar um problema familiar até. Sim. Você vai perguntar? Bom, Eu engato depois. Eu que tenho umas dúvidas. Mas pode perguntar. Pode perguntar? Não, é só porque, como ele está falando que ele saiu que você saiu do armário adulto, muito das preocupações dos pais é o que vai ser da minha criança e do meu adolescente. E eu queria que, de repente, assim, você falasse se você encontra barreiras, quais são as barreiras, porque eles ficam sempre no futuro, né? Então, às vezes, a gente está aqui, eles estão ele vai conseguir trabalhar, eles ficam angustiados, né? Eu acho que é bom para a gente informar isso e poder falar, né, disso. Isso até tangencia o que a Madu havia falado antes, né? Tenho barreiras, é claro. Por exemplo, a advocacia atual, né? Sou advogado criminalista, a advocacia atual está exigindo que o advogado faça dancinha de TikTok. Eu acho totalmente ridículo, né? Mas é uma ideia do advogado autista aqui, né? Porque eu jamais faria uma dancinha de TikTok. Assim, apontando para o lado. Isso aqui, por exemplo, os elementos desse tipo penal, né? Apontando aqui, sabe? Fazendo aquelas dancinhas assim, sei lá o quê. Eu acho totalmente, digamos assim, foge da liturgia do advogado, né? E muita gente está fazendo assim porque atrai cliente e dá dinheiro, né? Mas eu tenho essa resistência, né? O autista é meio rígido às vezes com algumas coisas, né? Então, jamais faria isso. Reels de Instagram. Eu tive que fazer esses dias porque estava tendo eleição no OAB e meu sócio era candidato a conselheiro do OAB. E assim, vou ter que apoiar, né? Infelizmente, vou ter que me envolver com a eleição, né? Eu tive que fazer um Reels apoiando ele. Para mim já foi dolorido, né? Porque foge do meu natural. É diferente, por exemplo, gravar podcast. Entendi. Gravar podcast eu acho confortável porque é algo que eu acompanho desde a adolescência, né? Faz parte, assim, da minha vida. Ouvir podcast, por exemplo, e já me imaginei gravando. É a primeira vez que eu estou gravando um estúdio profissional, né? Eu acho muito legal isso. E tem essas barreiras. Por exemplo, me expor muito. Às vezes, o advogado autônomo, né, para angariar clientes, tem que se expor muito. E isso, para mim, é uma barreira. Eu me exponho, por exemplo, escrevi um artigo científico sobre alguma coisa. Eu publico lá no site academia.edu, a Madu deve conhecer, ela é acadêmica, né? Eu publico o artigo lá, daí eu comento nos stories, em Instagram, Facebook, etc. Isso, para mim, é o se expor. Olha só, profissional que eu sou, me contratem, sabe? Mas fazer dancinha de TikTok, gravar Reels, fazer daily vlog de advogado, né? Tô indo atender um cliente em São Mateus do Sul, né? Olha só o rally que eu tenho que fazer para atender um cliente, faz parte do dia a dia do advogado criminalista, né? Estou citando casos reais aqui. Para mim é uma barreira. Então, existe a barreira que o autismo cria, na verdade não é que cria, faz parte, né? Integra a característica do autista, que acaba, por exemplo, de fazer algumas coisas da minha vida profissional. E, claro, tem feito escapar de uma coisa ridícula que é fazer dancinha no TikTok, né? Sem preconceitos, né? Quem gosta faz, não tem nada contra, tenho amigos que fazem. Mas, assim, esses são alguns exemplos, né? De me expor muito. Porque eu gosto de ficar na minha, né? É o meu habitat natural. De escrever artigo científico, alguma coisa ou outra, em algum evento, compartilhar conhecimento sobre alguma área que eu tenho especialidade, não tem nenhum problema. Foram questões que eu tive que desenvolver durante a minha vida ali, né? Durante a infância e a juventude. Eu falo muito em infância e juventude porque
sou especialista em criança e adolescente, daí a vara, que tem o juiz ou a juíza que atende criança e adolescente, é a vara da infância e juventude, e acabo usando muito esse jargão, né? Durante minha infância e adolescência, né? Tive que desenvolver, já foi rompimento de alguma barreira, mas tem ainda aquelas questões que de me expor demais, assim, etc., que às vezes o profissional freelancer, né, o profissional liberal é exigido a fazer, eu acabo, por exemplo, evitando. Porque eu me sentiria mal. São algumas questões. Fernando, e se você pudesse dar um conselho para as famílias, né, para os pais, para os responsáveis de pacientes autistas, o que você diria? Não tenho vergonha. Os pais, por exemplo, não tenho vergonha do filho ter sido diagnosticado com transtorno de espectro autista, por exemplo. Ou qualquer neurodivergência, mas o autismo é o mais, assim, digamos, é o mais comentado, né? Especialmente nos últimos anos. E busquem, aqui o conselho do ITBilu, né? Busquem conhecimento acerca do transtorno de espectro autista. E o conhecimento eu não recomendo procurar, por exemplo, em vídeos aleatórios do YouTube, em livros esquisitos, de editoras esquisitas vendidas por aí, e sim procurar um profissional da área. Um profissional que tenha um currículo ali considerável. Claro, tem profissionais jovens que entendem muito bem, mas procure um profissional da área, um neuropsicólogo, um psicopedagogo, um neurologista, que entenda deste assunto e que possa realizar o acompanhamento do seu filho ou filha. Porque o quanto antes buscar o profissional para fazer esse acompanhamento, realizar as terapias necessárias, é o melhor possível. Falo isso, claro, com base em uma evidência anedótica, que é a minha experiência pessoal, que foi muito cedo e que eu consegui me desenvolver mais ou menos como adulto normal, né? Então, buscar conhecimento, não ter vergonha, né? Evitar esses preconceitos, não negar a característica da criança, né? A característica dela como autista, os elementos da personalidade dela como autista. Então, é só lutar para o desenvolvimento dela, para que ela se desenvolva como adulto funcional, que ela termine os estudos, termine a faculdade, se ela quiser fazer, se tornar o profissional que ela desejar, para que ela seja feliz. Então, para os pais, buscar o profissional quanto antes e adquirir conhecimento, né? Com um profissional da área, compartilhando esse conhecimento com ele. É o melhor caminho. E evitar, né? Eu entendo tudo sobre autismo. Por quê? Tem essa Instagrammer daqui que fala sobre autismo. Tem Instagrammers que são legais, né? TikTok, eu nunca baixei TikTok, né? Eu tenho um preconceito com esse aplicativo. Tem Instagrammers ali que são profissionais da área, super gabaritados, mas é mais seguro buscar uma clínica especializada da área. Foi assim que a minha família fez. E, assim, até onde eu sei, deu certo, né? E a minha irmã, por exemplo, foi diagnosticada com autismo. E nesse ano, ela tem 12 anos. Ela nunca tinha demonstrado assim, tantas características, mas a escola, né? A escola, né, é um ambiente que acaba identificando esses elementos das crianças. Recomendou que meus pais ali buscassem profissionais para verificar, né, se está tudo bem, né? E vejam só, também é autista, né? Então, tá em família. E que bom, né, que minha mãe já tem todo esse repertório para realizar o acompanhamento da minha irmã. Então, para os pais não negar, né, esse elemento do filho ou filha deles, né? E buscar quanto antes, quanto mais cedo melhor, um profissional que possa auxiliá-los nesse acompanhamento e também no compartilhamento de informações que o profissional pode guardar apenas para ele para realizar a terapia com a criança, né? Mas compartilhar o conhecimento com os pais também, como o CERN tem feito aqui com podcast, com os seminários que eles realizam ali, é bem legal também. Fer, você falou, né, de buscar conhecimento. Então, agora, falando com você como advogado, né? Quais são os direitos que as crianças, né, que as pessoas com autismo teriam acesso que você gostaria de compartilhar com os pais que talvez eles não saibam? Bom, felizmente, nos últimos 10 anos, ou 12 para ser mais exato, passamos a ter o reconhecimento, a regulamentação de muitas garantias às pessoas em geral, as pessoas que estão no espectro. Em 2012 foi promulgada a Lei Berenice Piana, que instituiu a política nacional das pessoas com transtorno de espectro autista.
E houve o reconhecimento de algumas garantias, entre elas, por exemplo, o atendimento especializado do estudante que esteja no espectro nas escolas. Às vezes não vem ao natural esse atendimento. Daí, às vezes é necessário contratar um advogado que requeira na justiça que seja garantido a isso a criança. Então, os pais que, por exemplo, têm um filho que está na escola e necessita desse atendimento especializado, que tem um parecer do neuropsicólogo, psicopedagogo, expondo ali que há necessidade para que ele tenha um melhor acompanhamento na escola, que tenha esse atendimento especializado, e a escola não reconheceu, procure um advogado que requeira isso na justiça. E também houve a inserção do autista dentro da política nacional das pessoas com deficiência, né? Elas estão abrangidas também pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, da legislação brasileira pertinente a isso. Então, por exemplo, o autista ele tem os mesmos direitos de qualquer pessoa PCD. E complementando toda essa legislação, houve nos últimos anos também a promulgação da lei Romeu Mion, que também reconheceu mais garantias às pessoas no espectro autista, especialmente crianças. Tem direito a atendimento prioritário. Por exemplo, a vaga da pessoa PCD ali, eles podem ocupar também, mas o principal que a lei Romeu Mion reconheceu é a identificação da pessoa que está no espectro autista, que é utilizando aquela identificação colorida, né, bonitinha, cordãozinho colorido, com quebra-cabeça, né, identificando que se trata de uma pessoa que está no espectro. E isso é concedido por órgãos estaduais e municipais. Se tendo o diagnóstico, você pode procurar, por exemplo, aqui em Curitiba tem a clínica, acho que é Renascer, não lembro agora o nome, mas é um nome assim, mais ou menos nesse teor, que ela pode procurar e requerer esta identificação. Clínica Encantar. Encantar, esse nome bonitinho. É que tem que ir lá para poder, né? Exatamente. É onde a prefeitura manda ir. Exatamente, onde a prefeitura direciona que a pessoa procure. Então tem essas legislações que reconheceram diversas garantias. Por exemplo, já que o autista está equiparado ali ao PCD, ele pode ter direito à cota em concursos públicos, por exemplo. Então são diversas garantias que nos últimos 12 anos foram reconhecidas aos autistas. E até foi um dos motivos que o autismo passou a ser tão comentado também, não apenas no âmbito psicológico, psiquiátrico, mas também social. Então são alguns dos direitos, né? Uma pincelada, um tangenciamento do assunto que eu posso abordar aqui. E o que recomendo às pessoas que, por exemplo, não estejam tendo esses direitos reconhecidos, né, em que pese estejam dispostos em leis federais, que procure um advogado especialista na área para que seja pleitado na justiça reconhecimento desses direitos. O mais comum que eu já acompanhei é requerendo esse atendimento especializado nas escolas. E até muito interessante que as escolas públicas os que têm mais reconhecido, que têm garantido esse direito às pessoas no espectro, para que tenha ali o atendimento especializado. Isso é bem interessante. Tem mais Acho que alguma coisa? o que eu ia perguntar já foi respondido. Já foi eu vou respondido. fazer Mais mais duas perguntas para a gente finalizar. Eu queria que você resumisse quem é o Fernando. O Fernando é um homem de 31 anos que descobriu precocemente que era Asperger e hoje autista. E que tem, devido às suas habilidades pessoais, né, exerce o sacerdócio da advocacia, tentando garantir os direitos das pessoas mais vulneráveis. Acredito que seja isso. Uma síntese. Ótimo. Uma pessoa que corre, uma pessoa com vários gostos, né? Várias coisas aí envolvidas também, né? E eu queria também que você, se você tivesse que dar um conselho de vida, assim, para todos. Não vou citar aqui o Itebilu, né? Mas é que, pelo menos assim, com base na minha experiência pessoal, né? O autoconhecimento é o que tem sido, né, um alicerce na minha vida para que eu continue seguindo em frente e buscando sempre o desenvolvimento e também auxiliar os demais, né? O autoconhecimento que me garantiu, né, que eu soubesse das minhas habilidades pessoais e como essas habilidades que eu tenho
podem também auxiliar os demais, né? Especialmente aqueles que necessitam de falta ajuda, né? Por exemplo, pessoas em situações de risco, né? Crianças e adolescentes que sempre são vulneráveis, né? Então, o autoconhecimento me proporcionou essa sabedoria e também essa vontade de compartilhar, né? Esse meu conhecimento para auxiliar os demais. Então, o autoconhecimento, acredito que isso seja a palavra do dia. Então, Fernando, a gente gostaria de te agradecer pelo teu tempo, por você ter explicado tantas coisas e falado a respeito, inclusive, da tua vida, né? Eu tenho certeza que isso vai contribuir e ajudar muitas pessoas. Me ajudou muito, também quero te dizer isso, a gente poder ter trocas, né, e conhecer, né, e entender como que as coisas acontecem, foi muito legal. E logo vai estar no ar, né? E agora a Duda Eu vou fazer o encerramento. vai fazer o encerramento, porque ela é a nossa garota oficial do encerramento. Bom, Fer, muito obrigada, de verdade, né? Você já participou de outras iniciativas nossas, né? Então, agora dessa, então, muito obrigada de volta. E para você que está assistindo a gente, né? Os nossos episódios vão ser lançados tanto no Spotify quanto no YouTube. Você pode procurar pelo @cerne.oficial, que você vai encontrar os nossos episódios completos por lá. Obrigada, Fer. E eu que agradeço aí a oportunidade de compartilhar a minha história, também tangenciar alguns conhecimentos que eu tenho. E parabéns pela iniciativa de vocês e que continuem, porque compartilhar conhecimento é sempre essencial, né? Conhecimento nunca é demais, especialmente quando se trata, né, de questões de neurodivergência, entre outros assuntos pertinentes. Então, muito obrigado e continue em frente e que a força esteja com vocês. Obrigada. Obrigada, Fer.